Salve galera, bem-vindo a mais um podcast do esporte, podcast do Brasileirão, sexta rodada e segue o líder, segue o Internacional, segue muito forte e o que a gente não pode deixar de comentar é, é mais um clube aí com um treinador estrangeiro que vai deixar aqueles comentaristas lá que falaram tanto, né? Falaram tanto que o caminho não era esse, vai deixar esses caras com uma pulga atrás da orelha, né? No ano passado a gente teve aí um Flamengo, Santos com treinadores estrangeiros e se destacando, e agora o Internacional com o Eduardo Cudê, que bela contratação que fez o Internacional e mostra que eu não digo que é o caminho, tá? Não estou aqui falando, contrata um treinador estrangeiro que é o caminho das pedras, não estou falando isso, mas eu acho que o futebol brasileiro ele precisa se renovar em alguns aspectos. E eu acho que isso é importante, essa vinda desses treinadores, ela é muito importante para que os treinadores brasileiros, é, é, eu não digo, não posso dizer que se atualizem, porque todo mundo assiste aí os campeonatos estrangeiros, né, o campeonato inglês, o espanhol, o italiano, Champions League. Eu acho que todo mundo acaba assistindo uma partida ou outra e sabe, né, o que está sendo relevante na Europa e o que seria interessante aplicar. Mas é muito difícil a gente ver isso, alguma coisa parecida no Brasil. Mas falta a qualidade técnica dos jogadores, mas isso e aquilo. Se a gente ficar colocando empecilhos, a gente nunca vai conseguir melhorar o nosso futebol. E o Sampaoli, o ano passado, eu não vou falar nem do Flamengo, porque o Flamengo era um timaço. Mas o Sampaoli, o Santos do Sampaoli, é, é, eu posso dizer que eu não vou dizer 100%, porque aí eu vou estar sendo muito, é, muito injusto, mas, cara, pelo menos 90% dos comentaristas que a gente via aí Brasil afora, né, no começo do ano, diziam que o Santos tinha um elenco muito fraco e que o São Paulo estava tirando leite de pedra. Então, o trabalho que fez o São Paulo no Santos ano passado mostrou que não é. Se você ficar encontrando empecilhos no seu elenco, falar, não tem o jogador para isso, não tem, nada vai acontecer. E o São Paulo, com as peças que ele tinha, lógico que, obviamente, que na bronca com o presidente do Santos, que prometeu um monte de contratação, que não aconteceu, ele fez o que ele podia com as peças que ele tinha e deu certo. Então, acho que esses treinadores estrangeiros vêm para deixar não digo uma lição, né? Porque, cara, a gente tem treinadores consagrados e sim, eles também têm muita coisa a ensinar, né? Os estrangeiros têm muita coisa a aprender com eles, mas é preciso olhar com atenção e ter a humildade de entender que alguns aspectos do futebol mudaram, né? E que se não mudar uma coisa ou outra, é, nada vai acontecer, né? E o maior exemplo disso, eu vou falar do Palmeiras, é o Luxemburgo, cara. Assim, a gente não estou aqui criticando o Luxemburgo nem nada, mas é, quando aconteceu aí o boom do Jorge Jesus do São Paulo, a gente via vários e vários ex-jogadores falando, ex-jogadores e comentaristas, falando que é, é, o Luxemburgo fazia isso há muito tempo, né? Ele só precisa pegar um grande elenco de novo para mostrar isso. E eu também dizia isso, eu também disse isso ano passado. E eu também fiquei com muita expectativa de ver o que o Luxemburgo iria fazer com o Palmeiras. E a grande verdade é que a gente não vê nada disso, né? Não sei se é por falta de aplicação dos jogadores, ainda se é por falta de preparo físico, mas fato é que o futebol mudou e aparentemente o Luxemburgo, mesmo tendo aqueles conceitos que a gente já viu, cara, é só você pegar um jogo aí, um, um, um grande clube que o Luxemburgo treinou nos anos 90, início dos anos 2000, você vai ver como é que jogava. O Palmeiras foi treinado pelo Luxemburgo, o Corinthians também ganhou vários títulos com o Luxemburgo, só pegar para ver como eles jogavam. Assim, jogar. O que todo mundo falou é verdade. Tá? Eram times ofensivos que jogavam para frente, mas o que a gente vê hoje do Palmeiras não tem nada a ver com aquilo que a gente costumava ver do Luxemburgo, né, em algumas décadas atrás. Então, eu acho que fica aí o aprendizado e a gente tem que ter a humildade de olhar e falar: tudo bem, esse não é o caminho das pedras. Eu não preciso contratar um treinador estrangeiro para ser feliz, para ter um futebol é, é, ofensivo, para ter um time
que dispute títulos, o Grêmio está aí para comprovar, né? Tantos e tantos anos com o Renato Gaúcho e sempre relevante ano após ano. O Mano Menezes há um tempo atrás no Cruzeiro também era uma unanimidade. Então, eu acho que treinadores a gente tem e eu acho que esses treinadores estrangeiros vêm para acrescentar, né? O que precisa ter a humildade de olhar e falar, olha, isso é bom, isso eu posso pegar, isso eu posso tentar colocar no meu estilo de jogo. E eu acho que é o que falta muito, né? A gente tem muita gente cheia de convicção e achando que sabe das coisas e às vezes se tivesse um pouco de humildade, né, poderia a gente pegar o próprio Tite, né? O Tite é um cara que está sempre se atualizando, ele está sempre correndo atrás, né, do que tentando aprender coisa nova, tanto que ele foi para a Europa, né? Foi ver o que tinha de novo. Então, eu acho que os treinadores brasileiros precisam de um pouco disso, de lógico, às vezes você não tem tempo, né? Você chega num clube como, por exemplo, o Cuca no Santos, né? Que mandou um técnico embora, chega com a urgência de trazer resultados, cara, não vou ter tempo para parar para ficar estudando para tentar colocar alguma coisa nova no Santos. Não, eu tenho é, é, algumas semanas para dar jeito e eu vou fazer aquilo que eu conheço, que eu sei. Mas eu acho que um, clubes aí que vem com treinadores aí já há um certo tempo, né, que não é mandado embora de um ano para o outro, eu acho que eles têm que se dar ao luxo, sim, de parar e refletir e falar, nossa, eu acho que dá para melhorar uma coisa aqui, dá para melhorar uma coisa ali. O Jorge Jesus foi embora do Brasil e parece que ninguém aproveitou nada. Parece que ele não deixou legado nenhum, porque nada do que a gente viu do Flamengo do ano passado, a gente não vê absolutamente ninguém tentando fazer algo semelhante, né? Parece que ele veio, deixou a sua marca aí e infelizmente isso vai ficar no passado, né? Parece a galera deu graças a Deus que ele foi embora porque estava pegando mal, né? Parece que é isso, né? E devia ser o oposto, né? Falar, putz, que perda que a gente teve, porque a gente tinha uma oportunidade de aprender tanta coisa boa, né? Para a gente deixar o nosso futebol ainda mais forte e parece que não, parece que foi o oposto, né? Então fica aí o lamento, né? E fica aí mais um clube aí, aparentemente Eduardo Cudê vai deixar uma lição para a gente, para os clubes brasileiros mais uma vez, de que é, é, vocês precisam é, rever alguns conceitos. Não é mudar tudo que vocês sabem. O futebol brasileiro é o melhor do mundo, isso é indiscutível. E se é o melhor do mundo, tem os melhores treinadores também. Mas alguns conceitos precisam ser revistos. E tá aí, né, o Jorge Jesus, Sampaoli e agora Eduardo Cudê para mostrar Internacional líder absoluto, isolado e que campanha, né? Que momento que vive, que fase que vive. Claro que uma partida aí com o Botafogo no Engenhão, claro que o Botafogo conseguiu reagir, chegou a fazer dois gols anulados, tá? O primeiro deles aí um impedimento do Juan na origem do lance, não foi no momento do gol, mas foi na origem do lance. E o segundo muito controverso, né? Uma falta no Patrick, cara, assim, esses lances, eu não vou ficar aqui. Eu já critiquei muito o árbitro de vídeo e todo mundo viu o que aconteceu, né? Um lance uma falta que aconteceu, passou e saiu o gol do Botafogo e depois os caras anulam. Para mim é descabido, cara. Se o árbitro, se existe essa regra de que o árbitro de vídeo não pode parar o jogo, não pode revisar lances que é de falta comum ou que é falta para cartão amarelo, só pode revisar o lance com falta de cartão vermelho, né? Para cartão vermelho, impedimento ou né, o atacante faz um gol, pênalti, né, penalidade, eu acho que ele também não pode anular o gol porque o árbitro não conseguiu ver o lance. Aí é responsabilidade do árbitro de campo. Cara, assim, claro que assim, se tem uma falta e logo em seguida sai o gol, é uma coisa. Esse lance do Botafogo, assim, para mim, cara, é aquele típico lance que deixa a gente frustrado.
porque a falta acontece, o jogo corre, 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 e aí depois vai revisar e falar, ó, teve ali, há 2 minutos atrás, aconteceu a falta, né? E aí fica, o time fica na bronca, injustiçado, e na minha opinião, muito justo, assim, se sentir injustiçado, que eu não acho que justifica a atitude do Gatito Fernandes, Gatito que acabou chutando a cabine do VAR, né? Ele na saída do campo chutou ali, caiu o equipamento, tal, pode ser punido, inclusive, mas não estou aqui falando que o Internacional não mereceu, o Internacional mereceu o gol do Thiago Galhardo e do Bosquilha, mas o Botafogo buscou, o impedimento eu acho que foi justo, o primeiro gol anulado, agora o segundo assim, é daqueles lances que a gente olha e fica, tudo bem, legal ter o árbitro de vídeo, eu sou um dos maiores defensores do árbitro de vídeo, tá? E eu vou além, eu defendo outras coisas no futebol que é extremamente polêmico e ninguém nem quer ouvir falar, tipo, por exemplo, parar o relógio em alguns lances, tá? Mas aí é muito além, tá? Isso jamais vai acontecer. Mas eu sou a favor de é, 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 árbitro de vídeo, porque eu acho que a tecnologia ela faz parte hoje, né? Hoje a gente vive num mundo tecnológico, todo mundo quer ter um computador de ponta, televisão 4K, iPhone, mas não quer ter tecnologia dentro de campo. Eu acho isso um absurdo, né? A mesma coisa, a questão de parar o relógio é um absurdo, mas eu acho que tem muito time, principalmente se a gente olhar Libertadores, os times sul-americanos ficam fazendo catimba e cera, praticando antijogo para correr o relógio. Eu acho isso um absurdo também, mas faz parte do jogo. Isso é futebol, né? É o esporte que o relógio corre. Mas, assim, só falando do porquê que eu sou a favor disso, mas é, é, nada tem a ver com a discussão do árbitro de vídeo. O árbitro de vídeo eu sou muito a favor, porque eu sempre pego o exemplo do gol de mão do Maradona na Copa do Mundo. É que ele fala, ele brinca e fala que foi a mão de Deus, né? É, imagina isso numa final, Brasil e Argentina, com a definição do título com Maradona fazendo gol de mão. Ia ser um absurdo, tá? Eu ia ficar extremamente revoltado de não existir uma tecnologia para rever esse tipo de lance. Então, eu acho que quando tem disputa, futebol é um esporte que gira muita grana, ainda mais em jogos de final. Se o time chega numa semifinal, numas quartas de final, é muita grana envolvida. E você perder essa grana porque o juiz não viu o lance, eu acho um absurdo. Por isso que eu sou muito a favor do árbitro de vídeo. Mas algumas coisas no protocolo têm que ser revistas. Isso é claro, tá? Outra, outra coisa que gerou muita discussão, o jogo do Santos, que eu não vou falar hoje, eu vou falar amanhã do jogo do Santos. Mas, cara, o Santos teve 2 gols anulados, impedimento, que a arbitragem ficou revisando o lance 5 minutos, cara. É, 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 o Cuca até falou, cara, ele está interpretando impedimento. Impedimento não é interpretativo, é sim ou não. Assim, o protocolo do VAR tem que ser mais rigoroso com essas coisas, porque o cara ficar revisando um lance de impedimento por 5 minutos, ele está procurando o que não deve. E se ele está procurando o que não deve, ele vai injustiçar um clube de um. Vai acabar, querendo ou não, injustiçando o clube, o time que está disputando o campeonato, certo? Então, são 3 pontos aí que fugiram, que acabaram. 3 pontos não, mas tinha 3 pontos de disputa no caso. Mas podiam ter sido 3 pontos ou um ponto na conta do Santos que pode fazer falta no final do campeonato, entendeu? Esse é o tipo de coisa. Ah, mas estava impedido. Estava impedido, mas se a arbitragem não tem competência de olhar e falar tá impedido, então acabou, cara. Assim, fica a marcação de campo que foi a marcação original. Esse é o tipo de lance que eu sou muito contra. Aqueles lances interpretativos, né? Critiquei muito ano passado. Os caras parecem que estão comentando a novela, como é que foi o churrasco, tá todo mundo usando máscara, como é que tá a família, alguém pegou coronavírus? Não, não pegou. Ah, você tá bem? Você tá usando máscara? Parece que é isso que os caras estão discutindo, né? Porque não é possível, cara, assim, é descabido esse tempo que se leva para discussão. Mas enfim, eu vou deixar para falar mais amanhã. O fato é que o Internacional acabou levando essa partida, mais 3 pontos na conta, tá de parabéns. Eu não, de novo, não vou aqui discutir, não estou aqui falando que foi injusto de forma alguma. O Internacional
mereceu vencer pelo primeiro tempo que fez. O Botafogo tentou buscar, jogou melhor o segundo tempo, mas porque o Internacional deu espaço. Foi muito seguro no setor defensivo, deu espaço para o Botafogo para tentar explorar um contra-ataque, que não deu certo também, mas acabou saindo com um resultado bastante favorável e sai com 3 pontos aí fora de casa muito importantes para o Internacional seguir aí nesse campeonato. Começa o campeonato muito bem internacional e é importante fazer esse monte de pontuação logo no começo, porque alguns clubes, por exemplo, Grêmio, Atlético Mineiro, estavam disputando outra competição ainda. Quando começar agora Copa do Brasil, que já começou a Copa do Brasil no caso, né? Mas quando começar a jogar na Copa do Brasil, na Libertadores, aí vai precisar. Aí esses pontos que o Internacional está fazendo agora vão ser muito importantes, porque o Internacional pode se dar o luxo de dedicar um pouco mais de atenção numa competição ou outra. Então, tá de parabéns, segue o líder, eu acho que a liderança tá em muito boas mãos, porque a Internacional vem apresentando um futebol muito interessante, mais uma vez, sob o comando aí de um estrangeiro, a gente não pode deixar de destacar aqui, tá certo? Vamos falar de clássico carioca, Fluminense e Vasco, né? Fluminense 2-1 para cima do Vasco. Gol do Fred, cara. O Fred marcou o primeiro gol, né, nessa volta, nesse retorno pro Fluminense. O Vasco descontou com o Thales Magno e o Fluminense do Odair Helman segue sendo aí um dos times para a gente prestar atenção. Né? Eu sempre fui um defensor do futebol do Odair Helman, apesar de ser um futebol muito mais defensivo do que ofensivo, ele é um bom treinador e eu acho que ele foi muito, acho que foram muito injustos com ele no Internacional, nas críticas. Eu acho que o estopim óbvio foi a perda do título da Copa do Brasil pro Atlético Paranaense, mas é um bom treinador, é um excelente treinador. Ele participou aí de- desse dessa ressurreição, a gente pode dizer assim, de reerguer. Ele foi um dos responsáveis por reerguer o Internacional, que tinha caído para a Série B. Então tem muita mão dele sim nesse Internacional que a gente vê hoje. E ele foi muito injustiçado, na minha opinião, e eu acho que ele teve. Acho que o Fluminense fez uma escolha muito acertada de ter contratado ele, porque a gente está vendo aí, Fluminense quarto lugar na tabela, e cara, o Nenê, que foi um cara muito contestado no São Paulo, no Fluminense também teve idas e vindas, agora é o artilheiro, um dos artilheiros do Brasil. Então, muito por conta acho que da mão do Odair Helman também. Então, acho que tem que ser valorizado, é um excelente treinador. E do lado do Vasco, né, o Ramon Menezes, o técnico, se eu não me engano, a primeira derrota do Ramon, né, à frente do Vasco, né? Peço perdão aqui se eu estiver cometendo algum gafe, mas se eu não me engano, a primeira derrota dele no Vasco. Então, que momento, né, desses dois clubes cariocas, o Rio de Janeiro que teve no Flamengo nos últimos anos o clube que mais vinha se destacando, até por conta dos investimentos, e é muito legal a gente ver aí Vasco, Fluminense no topo da tabela, porque clubes com muita tradição, lógico que passaram por problemas financeiros também por administrações irresponsáveis, mas clubes com tanta história, né, tantos títulos, você vê brigando na parte de baixo da tabela para não cair, é sempre muito chato, né? Assim, é sempre, eu pelo menos eu sou muito daquela linha que diz que a camisa pesa e pesa de fato, né? Quando você vê, por exemplo, o Vasco ano passado que estava brigando para não cair, viu o Luxemburgo, fez o Vasco crescer. E aí você vê um clube numa situação tão incômoda, aí chega um clássico, vai disputar um clássico, você vê um jogão, você vê, pô, esse time tem muito mais a oferecer. E é triste que isso não venha acontecendo, porque a fase é muito ruim. E é legal a gente ver sim, de novo, esses dois clubes aí. Claro que está no começo do campeonato, tem muita coisa para acontecer, mas é interessante, assim, é muito bacana a gente ver esses dois clubes no topo no topo da tabela. O Vasco, se não me engano, chegou a liderar aí, não por uma rodada inteira,
O Vasco jogou no sábado, uma ou duas rodadas atrás, né? Jogou, chegou no topo e no dia seguinte, no domingo, o Internacional passou, se eu não me engano, acho que foi isso. Então é muito legal, é muito bacana e eu espero que o trabalho tenha continuidade, né? Que essa onda aí continue, essa onda positiva continue e que os dois consigam fazer um excelente campeonato, porque eu acho que quem tem a ganhar com isso é o futebol brasileiro. Quando se vê uma rivalidades no estado ou Rio-São Paulo, você vê os grandes clubes brigando de igual para igual, com vontade de vencer, com fogo no olho, com garra. Eu acho que quem tem a ganhar com isso é só o futebol, é o esporte, e eu fico muito contente de ver isso acontecendo, tá certo? Vamos falar de Bahia e Palmeiras, agora sim. Deixar para falar do Palmeiras no final, para encerrar, né? Porque eu já comecei a falar do Luxemburgo um pouco. Então vou falar rapidinho de Fortaleza e Bragantino. Fortaleza, agora sim, parece que vai, né? Sofreu um pouquinho no começo do campeonato, ficou ali um pouquinho na parte de baixo da tabela. Agora 3-0 e uma vitória uma vitória com V maiúsculo, a gente pode dizer assim, né? Para cima do Bragantino, time que teve a melhor campanha aí da fase de grupos do Campeonato Paulista e 3-0 é um resultado muito expressivo e coloca o Fortaleza lá para cima, né? O sétimo colocado atrás do Palmeiras, né? Na porta de entrada aí pro G6. Então passou aí por um momento de baixa pontuação, mas não tinha perdido um jogo só. Então agora volta aí a meio que se recuperar e o Fortaleza para mim é um dos times que tem tudo para se tornar um dos clubes que talvez de menos tradição, a gente pode dizer assim. Eu peço desculpas ao torcedor do Fortaleza, mas você pegar esses clubes que estão hoje, né, no topo da tabela, são clubes que têm Copa do Brasil, Libertadores, né, tem campeonato, tem torneio, tem títulos nacionais e internacionais. E o Fortaleza, eu acho que hoje tem tudo para se tornar aí talvez um, uma Chapecoense, né? Uma equipe que era de menos expressão e conseguiu uma ascensão meteórica e ganhou uma Sul-Americana. Porque é um projeto que vem se desenhando há muito tempo. Tá? É um projeto que é encabeçado pelo Rogério Ceni que vem sendo construído e continua em construção. E para mim tem tudo para ser aí um outro exemplo de sucesso do nosso futebol, como a gente viu com a Chapecoense, como a gente vê com a gestão do Atlético Paranaense. E o Fortaleza eu acho que segue pelo mesmo caminho, sem orçamentos milionários, sem um elenco considerado de grandes estrelas e sempre ali com um excelente trabalho do Rogério Ceni, sempre é, 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 mostrando que dá para brigar assim com os grandes, com um orçamento um pouco mais baixo, mas com muita organização. Então é um time que eu sempre elogio e vou continuar elogiando, porque eu acho que é isso que falta no nosso futebol, é planejamento, né? É muito o que a gente viu, por exemplo, do Bragantino, né, que levou o título da Série B, veio para a Série A, agora está numa fase um pouco complicada. A gente viu um Bragantino que se organizou, que se estruturou, que apostou num projeto e foi escalando na tabela. Agora não, agora começa a dar uma balançada e eu espero que tenha o treinador, se eu não me engano, foi demitido, né? Então eu espero que tenha maturidade de entender que não é esse o momento, tá? De ficar fazendo grandes mudanças, de achar que vai tirar um coelho da cartola, porque, cara, o momento é difícil, assim, você jogar uma Série A é diferente, jogar uma série B, jogar um Campeonato Paulista e jogar uma Série A são coisas diferentes, né? E o Bragantino, você achar que as coisas vão acontecer da noite para o dia, não é assim que a coisa acontece. Então, espero que consiga se estruturar aí o mais rápido possível para voltar a, 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 a sonhar aí com ares mais altos no Campeonato Brasileiro, tá? E agora, para encerrar, quero falar de Bahia e Palmeiras, jogo que terminou 1-1
e mais uma partida em que o Palmeiras vacila no final do jogo, né? Já dei alguns, já falei algumas vezes aqui, a final do Campeonato Paulista, tomando o gol do Jô nos últimos segundos, né? No jogo contra o Santos, no último lance da partida, não tomou o gol, mas é quase um pênalti nos últimos segundos de jogo também. Agora no Bahia, um erro do goleiro do Palmeiras numa saída de bola, o Bahia faz o gol nos últimos segundos também. Tá difícil pro Palmeiras, pro torcedor palmeirense, né? E o torcedor palmeirense que me desculpe, tá? Mas tá feio ver o jogo do Palmeiras, tá? Tá muito difícil ver os jogos do Palmeiras. O meio-campo ofensivo do Palmeiras tá de doer, tá? O Palmeiras é um time muito forte defensivamente, vem cometendo gafes toda vez nos finais de jogos. Toda vez não vamos ser injustos, mas algumas vezes já cometendo gafes no finalzinho dos jogos. E o Luxemburgo faltou malandragem de segurar um pouco mais a bola, é isso que falta o Palmeiras. O Palmeiras faz o gol e é aquele time que faz o gol e recua, né? Naturalmente recua. Dá campo para o adversário, não explora o contra-ataque, não consegue fazer nenhum contra-ataque, fica dando espaço para o adversário, até que uma hora o gol sai, né? Numa bate-rebate, a água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É assim que vem acontecendo com o Palmeiras e tá de doer os jogos do Palmeiras, hein? Não faz jus. Por que eu critico tanto, e não só eu, tanta gente critica? Porque o elenco do Palmeiras é um absurdo, né? A qualidade que tem esse elenco do Palmeiras e a gente não vê esse time do Palmeiras criar absolutamente nada, tá? É, é, eu, eu, tanto que eu falo, o Palmeiras tem que apostar nesses jogadores mais novos, Patrick de Paula, Gabriel Menino, Gabriel Veron, porque é a juventude, cara. Sim, são os caras que é, é, vão ser um pouco mais abusados, porque querem ganhar projeção, porque querem se destacar, porque querem ser titulares. Então são os caras que vão ser um pouco mais ousados e que podem trazer alguma coisa diferente nesse time do Palmeiras que é mais do mesmo, tá? É muito fácil marcar esse time do Palmeiras, é muito fácil mesmo. É bola para um lado, bola para o outro, não tem criação, falta uma tabelinha ali, não acontece nunca uma tabelinha de qualidade. Acontece nunca não, mas uma vez ou outra, né? E assim, quando acontece muito previsível, então eu acho que tá de doer e é aquilo que eu já tinha falado, né? Que eu estava falando dos treinadores estrangeiros, que muita gente já falava que o Luxemburgo já fazia isso, e infelizmente a gente não está vendo isso, tá? E o Luxemburgo aí já tem um tempo, né, trabalhando com o Palmeiras, já é diferente do que a gente vem vendo com o São Paulo, por exemplo. O Fernando Diniz passou por maus bocados e agora é vice-líder aí do Campeonato Brasileiro. Claro que o São Paulo também não está jogando um primor ainda. Ainda está meio difícil um jogo do São Paulo, mas está ganhando. O Palmeiras a gente não vem vendo isso. Ganha um, empata outro. Claro, eu sempre costumo fazer isso. É melhor empatar do que perder, porque pelo menos é um ponto, né? Mas isso não condiz com a qualidade que tem esse elenco do Palmeiras, de forma alguma. E é isso que não só eu, como tanta gente fica na bronca e muito torcedor fica na bronca também. Que tem um técnico super campeão, o cara que era tido como um dos mais badalados quando se falava em Jorge Jesus, né, pelo que ele já fez no futebol brasileiro, um elenco extremamente qualificado, de muitas estrelas, e a gente não vê absolutamente nada do que a gente achou que ia ver com Palmeiras e Luxemburgo. Né? A saída do Dudu tirou uma qualidade de criação do Palmeiras impressionante. Né? Ficou um vácuo ali na criação do Palmeiras e parece que no curto prazo não tem nada que vá mudar isso, apesar de ter jogadores para fazer essa função. No curto prazo, infelizmente, eu acho que a gente não vai ver absolutamente nada de novo e vai continuar sendo difícil ver os jogos do Palmeiras, tá? É por isso que eu falei, eu acho que o Luxemburgo que já está há um tempo aí e para mim hoje ele é incontestável, né? Não tem cabimento o Palmeiras mandar embora o Luxemburgo para buscar outra opção. Tem que deixar o cara, né? Então, pela segurança que tem no cargo, já está com uma moral de ter um campeonato paulista, eu acho que o Luxemburgo tinha que rever alguns conceitos, né, para tentar mudar alguma coisa no Palmeiras.
ele sempre vem fazendo as 5 substituições que tem direito, né, durante as partidas. Ele, para quem não sabe, né, para quem não vem acompanhando futebol, agora pode fazer 5 substituições. E o Luxemburgo vem fazendo as 5 substituições. Ele vem tentando, em todas as partidas, tentando mudar alguma coisa, porque nada está acontecendo. Uma vez ou outra dá certo, né, o Palmeiras ganha um pouquinho mais de mobilidade, criatividade não, mas ganha um pouquinho mais de mobilidade, mas mesmo assim ainda muito difícil. Então acho que até pela quantidade de jogos que já teve, né, desde a volta do futebol, pela quantidade de substituições que o Luxemburgo vem fazendo, eu acho que já deu tempo para ele ver que o que ele está se propondo a fazer não está dando certo. Ele vai ter que buscar uma opção. E ele é um cara que tem experiência para isso, para buscar opções. E é por isso que a gente fica na bronca, por isso que a gente critica, porque é um time que tem mais a oferecer. E infelizmente a gente não vem vendo isso, tá certo? É, 1 a 0 aqui não falei, gol do Zé Rafael e depois o Bahia no finalzinho do jogo empatou com o Marco Antônio, de novo numa falha do goleiro. Aliás, final de semana é difícil para os goleiros aí da capital paulista, né? O Everton falhando esse aí, o Volpe do São Paulo falhou no gol do Corinthians e o Cássio no primeiro gol do São Paulo, meu Deus, coitado do Cássio, né? Teve um golpe de vista ali, tomou um gol no meio do gol e a bola fez efeito, claro, mas um goleiro com Libertadores, título mundial, com a experiência que tem o Cássio, não dá para tomar um gol daquele, né? Então foi um final de semana difícil, doído para os goleiros dos clubes da capital paulista, mas segue aí, o Palmeiras segue no G6, é o sexto colocado, é o que eu falei, se as vitórias não vêm, segue empatando, porque é um ponto pelo menos que vai na conta, né? Melhor do que perder. Mas é o que eu falei, infelizmente isso não condiz com o elenco que tem, com o treinador que tem, e é por isso que a torcida vai continuar pegando no pé e os críticos, inclusive eu, vou continuar fazendo coro de que é, é, precisa rever alguma coisa, tá? Eu não acho que tem que mandar o Luxemburgo embora de forma alguma, mas ele é um cara extremamente experiente, fez o Vasco jogar um futebol muito legal ano passado, e o Palmeiras, na minha opinião, não é nem sombra do Vasco que o Luxemburgo fez, que o Vasco fez jogar no ano passado. O Palmeiras hoje, tá? Porque teve um período do Campeonato Paulista em que jogou muito bem, mas antes da pandemia, da parada da pandemia, mas ainda o Dudu estava jogando. Mas o Palmeiras hoje, sem o Dudu, para mim não é nem sombra daquilo que o Luxemburgo fez o Vasco jogar. Então, é um treinador capacitado, é qualificado, mas ainda a gente não consegue ver absolutamente nada de demais nesse time do Palmeiras, pelo menos nessa volta, né, da parada do futebol, tá certo? Vou finalizando por aqui hoje. Amanhã eu quero falar dos jogos de domingo, né, dar o destaque aí pro jogo entre Santos e Flamengo. Já falei um pouco, né, a crítica ao árbitro de vídeo. Amanhã eu vou continuar essa crítica. O jogo do São Paulo com o Corinthians, que colocou o São Paulo na vice-liderança, e o São Paulo poderia até terminar líder nessa rodada, né? Seria o líder improvável de contestado absoluto a líder do campeonato. Podia acontecer, tá? E agora eu acho que o Fernando Diniz segue firme e forte no cargo e eu queimei a língua, tá? Vou deixar aqui já o, o, o meu pedido de desculpas aqui ao torcedor São Paulo, porque eu falei, o Fernando Diniz vai ser mandado embora em 1 ou 2 rodadas. Era inevitável, pela fase ruim que viu o São Paulo. E agora a fase virou, o São Paulo vem vencendo e é o vice-colocado. E eu falei, não tenho problema nenhum em falar isso não. Achei que ia acontecer, falei mesmo e fico feliz de ter queimado a língua. Eu sou desses caras, cara. Assim, se eu queimar a língua, eu fico muito feliz, porque é uma coisa boa. Tá? O Fernando Diniz permanecer no São Paulo, na minha opinião, é uma coisa boa, porque é um técnico que para mim, sempre foi muito injustiçado por onde ele passou. Claro que é um cara que preza muito pela posse de bola, e por causa disso, às vezes o time não ataca ou acaba tomando muitos gols. Então acho que foi um pouquinho injustiçado nas passagens que teve, claro, muito por conta dos resultados negativos, que também é culpa dele, mas eu acho que agora apesar do São Paulo não estar jogando um primor ainda, tá? Mas
pelo menos vem trazendo resultados positivos e uma vitória num clássico é sempre fundamental, para deixar o treinador tranquilo no comando. E o treinador tranquilo significa jogadores tranquilos e aos poucos o time rendendo cada vez mais, que é isso que eu acho que a gente que acompanha o futebol quer ver, que o São Paulo antes da parada da pandemia, talvez dos grandes de São Paulo, era o que vinha apresentando o melhor futebol, na minha opinião, seguido do Palmeiras. Então, eu acho que tem conseguir ter tranquilidade. Eu acho que o São Paulo tem tudo para recuperar aquele futebol que a gente vinha vendo e ser um dos grandes protagonistas dessa temporada do Campeonato Brasileiro, tá certo? Vou finalizando aqui hoje. Quiser aí, deixa sempre o meu convite. Quiser que eu comente de algum time com mais detalhes, que fale de Série B, né? O Cruzeiro, vida difícil na Série B, hein? Não falei dos estaduais, mas o Atlético Mineiro foi campeão, né, em Minas, primeiro título aí no Brasil do Sampaoli, e o Grêmio, mais um título do Renato Gaúcho, né, no Campeonato Gaúcho. Partida que foi difícil, hein? Foi doída a partida do Grêmio, foi no sufoco, tomou um sufoco mesmo. Não foi, e não é modo de dizer não. Tomou um sufoco e fez o primeiro gol, Diego Souza, e aí tomou o empate, tomou a virada e continuou tomando sufoco, tá? E assim, me arrisco até a dizer que foi por muito pouco que o Caxias, se não me engano, não levou a partida para prorrogação. Então foi difícil, hein? Foi suado, mas mais um título pro Grêmio que ainda não, na minha opinião, não engrenou, né? Ainda não vem encantando como a gente se acostumou a ver, né, nos últimos jogos. E é o Caxias, né? Falei aqui, se eu não me engano, é o Caxias sim. E só fazer uma correção, que no último podcast eu falei de um jogador do Botafogo que veio, é o Seedorf, tá? O holandês Seedorf. Eu tinha esquecido o nome dele. Me falhou a memória aqui, eu falei porque senão vão me xingar, né? Tinha esquecido, peço desculpas aqui ao torcedor do Botafogo. O Seedorf jogou no Botafogo, fez um período aí legal, né? Jogou bem um período aí no Botafogo, que eu tava falando do Honda, né? Que se ganhar, entrar em forma, conseguir se comunicar bem, pode ser um jogador importante nesse time do Botafogo, como foi o Seedorf, né? Quando teve a sua passagem pelo Botafogo, tá certo? Me despeço aqui de vocês. Desejo a todo mundo aí uma ótima semana. Se cuidem, se puderem, fiquem em casa, porque o vírus continua solto. A gente já passou números oficiais, tá? O Brasil já passou de 120 mil mortos, tá? Pelo coronavírus. E cá entre nós, né? O número é muito maior que 120 mil. Esse é um número oficial, tá? Mas se a gente considerar que até hoje o Brasil é um país que não consegue testar direito e tem muita subnotificação, tem, tem, tem gente que não quer considerar, quer tirar das estatísticas aquelas pessoas que já morreram, né? Não quer fazer exame em quem já morreu, quer fazer exame de Covid, no caso, é, meio que excluindo das estatísticas, né, esses casos aí. A gente pode ter a certeza que 120 mil é um número até relativamente baixo, tá? Então fica aí o nosso pesar, obviamente, e é por isso que eu sempre falo e repito, quem puder fica em casa, tenta se cuidar, mantenha os protocolos de higiene, tá? Lavando a mão, passando álcool gel. A gente sempre tem que deixar aqui o nosso, o nosso comentário, porque ninguém é de ferro, né? Todo mundo tem que sair, tá todo mundo entrando em depressão, mas, cara, se você for sair, não vai ver seu avô, sua avó, sua mãe, seu pai, né? Fique em casa, cara, fique isolado. Você quer sair? Sai, mano, seja feliz, mas não passa pros outros, tá? Você sabe que tá doente, não sai de casa também, né? Fica de máscara, pô, pelo amor de Deus, gente, vamos, que eu tô falando, é difícil, todo mundo tem que ter o seu momento de lazer, todo mundo tem que ter o seu ganha-pão, né? Precisa trabalhar, mas, cara, se o que você puder evitar para preservar a vida do próximo, faça a sua parte. Assim, eu quero sair, acho que estou doente, vou ficar de máscara o tempo inteiro, não vou tirar de jeito nenhum, não vou nem encostar em ninguém. Mas tô saindo, não deveria sair de casa? Não deveria, mas
se tiver que sair para manter a sanidade mental, pelo menos preserve a vida do próximo, né? É isso que a gente sempre tenta conscientizar na medida do possível, tá certo? Desejo a todos um forte abraço e até amanhã. Tchau!